Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse andrepirajá.com.br, saiba mais do nosso trabalho, livros, enfim. Eu estou meio distante do canal faz uns dias, nós temos feito muitas coisas e todos os assuntos que me preocupam eu tenho tentado esclarecer lá no Instagram, André B. Pirajá. Se você ainda não segue, corre lá e siga. E que mais? E é isso aí. Eu acho que hoje nós vamos tratar de um tema que chegou o dia. Não quero falar, nós avisamos, né? Porque a ideia não é ficar sendo o anunciante do apocalipse ou qualquer coisa do gênero, até porque eu já disse, quem me conhece e segue há muito tempo sabe o que eu penso sobre todas as dificuldades que nós vamos passar e estamos passando ainda, seja governo mundial, seja, enfim, qualquer outra coisa do gênero. A grande verdade é que nós temos que levar as pessoas para a realidade, levar as pessoas para que elas possam enxergar com os seus olhos o que está acontecendo, utilizar a luz da razão para interpretar os fatos diante dos seus olhos, né? E entender realmente o Lé com Cré, fazer a sinapse de dois neurônios chegarem, né, coincidirem para que você possa realmente entender o que está acontecendo. Então essa é a nossa função, não é acertar previsões políticas nem nada, é levar para você a boa informação e, se possível, quem sabe contribuir com alguma coisa para a sua vida. Bom, dito isso, sem mais delongas, eu quero, antes de entrar no tema do vídeo, eu quero só mostrar para vocês como funciona. Se vocês se recordam, nós já falamos isso algumas vezes, sobre pastagens degradadas, a quantidade de pastagem degradada que tem no país. O que eles têm dito sobre pastagem degradada, seja naqueles fóruns, Agrobusiness Forum em São Paulo, nós já fizemos vídeo sobre isso em 2023. O ímpeto, né, dos governos em taxarem a pastagem degradada como um dano climático, né? Nós temos inclusive o próprio Conselho Nacional do Ministério Público querendo reconhecer isto como um dano climático passível de ações inclusive administrativas. E aí nós entramos naquele problema de função social da terra, né? Se realmente é um dano climático de inobservância dos recursos naturais, ele fere a função social da terra, logo abre margem para discussão sobre desapropriação por descumprimento da função social da terra. E eu quero mostrar para vocês, programa de conversão de pastagem recebe financiamento com juros de 6,5% e as pessoas batem palma com relação a isso. E aqui eu não quero tratar o tema como assim, não, André, mas é um juro bom, é um juro rural, é um incentivo ao aumento de produtividade do produtor rural que tem a sua pastagem degradada e pode, de certa forma, captar esse recurso para solucionar um problema de produtividade. Sim, muito interessante. O problema é que, paralelamente ao que está acontecendo com a oferta desses recursos, não sei se vocês se recordam, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, já há um tempo tem viajado o mundo inteiro para ofertar um fundo de recuperação de pastagens degradadas, onde países investiriam recursos financeiros, o Brasil disponibilizaria esse recurso financeiro que visa o quê? A pastagem degradada, ela não está, com o objetivo do governo e demais entidades, não está de olho no produtor rural. Ela está de olho nisto aqui, ó. O objetivo é aumentar a produção de alimentos no Brasil, contribuindo para a segurança alimentar global e a mitigação de mudanças climáticas por apenas 6,5% de juros. É isso que eu quero que vocês entendam. Num primeiro momento é vendido como uma virtude, num segundo momento se torna obrigatório. Para se tornar obrigatório precisa ter adesão e precisa ser palatável. A partir do momento que as pessoas começam a vender isto, políticos, sindicatos, entre outras coisas, como uma virtude, o que era supostamente, facultativo, vai se tornar obrigatório. Isso aqui é como se você criasse um caminhozinho de comida e você fosse seguindo e no final estivesse uma ratoeira. É o que está acontecendo e o povo sim vai cair nisso aqui. Tá?
Cai por quê? Porque é politicagem e o povo adora politicagem e tem os seus políticos de estimação. Infelizmente, isso acontece e está cheio no país. Tá? Então, feito as minhas considerações, passo à segunda consideração. Nós já temos hoje entidades representativas do agronegócio brasileiro batendo palmas para combustível do futuro e transição energética como a melhor coisa do mundo. Tá? Partindo dessa premissa, eu quero voltar aqui com vocês e dizer o seguinte: o que é transição energética e combustível do futuro? É a solução para um problema inexistente. Ponto, é isso aí. Se você ligar o Lé com o CRE, se você pegar o aumento de CO2 e a correlação dela com o aumento de temperatura no mundo, você vai ver que não existe correlação entre aumento de CO2 e aumento de temperatura. A transição energética nada mais é do que o falso mito, né, de que o CO2 ele é um gás da morte, quando na verdade ele é o gás da vida. Né? Como eu já disse diversas vezes, o único carbono que eles querem reduzir é você. Então, partindo da premissa que é um gás da vida, que não existe correlação entre aquecimento e CO2, nós chegamos no qual é a finalidade de uma transição energética? Zero. Vou dar um segundo exemplo. O que você tem numa estufa? Estufa, sim, estufa de hidropônica, estufa. Você tem um aumento de concentração de CO2 lá dentro, esse é o objetivo da estufa. Por quê? Com o aumento de CO2 lá dentro, com luminosidade, você aumenta a fotossíntese da planta, consequentemente aumenta a sua produtividade. CO2 é o gás da vida. Né? Então, transição energética nada mais é o quê? Obrigar que, por meio de condutas de empresas, aí eu não vou entrar no mérito do globalismo, não vou entrar no mérito do governo mundial, para a gente não dispersar muito, mas qual é o objetivo? Não sei se vocês já perceberam. O que é a transição energética de uma forma prática? São empresas, grupos econômicos, bancos interessados que você faça o quê? Contraia um empréstimo para comprar produtos de determinadas empresas que supostamente esse produto é sustentável. Então você obriga as pessoas a realizarem uma transição energética para que determinados bancos ofertem crédito, para que determinadas empresas vendam produtos que não eram necessários e agora se tornaram obrigatoriamente necessários para as empresas, e que consequentemente você mude a sua forma de produção de uma forma convencional para uma suposta forma sustentável, que é um conceito que eles criam de acordo com o que muda, tipo aquecimento global que mudou para a mudança climática. Então eles vão alterando os conceitos e partindo dessa ideia você chega ao quê? Um endividamento. Assim como nós temos a pastagem degradada e as integrações, lavoura, pecuária, floresta de forma sustentável e toda aquela ladainha, né, fazendo com que os produtores rurais, o seu João, a Dona Maria, entre outros, tenham que contrair empréstimos, hipotecar as suas áreas, alienação fiduciária, não ter dinheiro para pagar, ser executado, pagar mais juros e todas essas questões. Enquanto nós temos isso acontecendo, coisas práticas como bancos que não observam a limitação da taxa de juros rural, 12% ao ano. Nós temos isso todo dia. Bancos que não observam que o crédito rural está limitado a 12% ao ano. Ponto. Os bancos nem cumprem isso. Vocês acham que o banco realmente está preocupado com a segurança alimentar do país e a recuperação da pastagem degradada? Se as instituições financeiras que estão fazendo isso estão realmente preocupadas? É essa a função. Abram os olhos. Abram os olhos. O que está acontecendo agora é uma cortina de fumaça gigantesca com o caminhozinho da comida para você no final cair numa ratoeira. Mas vamos entrar no tema do vídeo, já falamos sobre transição energética. Vamos falar da autoridade climática, né, que chegou o dia, né, de se criar o grande irmão que olha tudo, né, George Orwell, 1984, as pessoas falaram disso há época, 2 anos, né, e agora nós temos o nosso novo amigo que já foi dito, conclamado desde o H.G. Wells, né, Conspiração Aberta, né, porque você não tem que ser secreto, você tem que ser discreto. Essa é a grande sacada, né, dos agentes controladores. Você não pode dizer que não existe, você só tem que ser discreto. E nós chegamos ao ápice do discreto. Afinal, nós temos
as supostas direitas e esquerdas, né? Até o pessoal de direita, né? Que flerta com essas políticas de transição energética, que flertam com essas questões de sustentabilidade, que flertam com o Green Deal, que flertam com tudo isso, para eles não é novidade uma autoridade climática. Vocês estão entendendo que o joguinho direita e esquerda balela? Né? Então, bom, vamos falar sobre a autoridade climática. Vamos sem delongas aí, já tem 10 minutos de vídeo. Autoridade climática. Vamos estabelecer uma autoridade climática, um comitê técnico-científico. Se fosse técnico e científico, não existiria nem autoridade climática. Que dê suporte às ações do governo federal. Veja que a autoridade climática, supostamente técnico-científica, ela tem que dar suporte a ações que não são técnicas científicas. Porque senão seria ao contrário. O comitê técnico-científico elaborariam ações que dariam suporte ao governo federal. Ai, pai do céu. Mas vamos lá, segue o baile. Durante a entrevista, enfatizou medida provisória. Eu falo para as pessoas e ninguém acredita. Você tem lá o maior congresso conservador, blá blá blá. Ninguém cai mais nessa história, né? Espero que não, né? Ninguém caia nessa história, nem nas promessas da turma que fala que defende o agro. Tem uma meia dúzia lá que realmente defende. O resto, balela, né? Então, vai criar via medida provisória, ou seja, vai virar lei na sua edição, um estatuto jurídico da emergência climática. E aqui eu quero dizer uma lei que já está em vigência e que o pessoal fica discutindo, tira o agro, põe um agro, tira o agro do mercado de carbono, não, ele vai estar no mercado voluntário porque é uma oportunidade, como se legislação e lei fosse algo que se obedecesse no país, né? 12.000 e o que mesmo? Esqueci até a numeração da legislação depois dessa. Lei Política Climática. 12.187. Vamos lá. 12.187 de 2009, lá no seu artigo 11. Os princípios e objetivos, instrumentos de políticas públicas, programas governamentais deverão compatibilizar-se a instrumentos de política nacional sobre mudança do clima. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, ou seja, o decreto do Poder Executivo, não é por lei, tá? Em consonância com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, planos setoriais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas visando a consolidação de uma economia de baixo carbono. Ou seja, isso já existe no Brasil. Se você achou que ainda não existia, ele já existe. E qual que é a atividade econômica que está aqui dentro? E agropecuária. Pronto, tá aqui. Vamos voltar ao que nós estamos falando, fazendo o link, né? Então, o governo vai criar algo de uma lei que já existe, está em vigência, e ele pode sim colocar o agronegócio como um papel fundamental no mercado de carbono. E aí ele estabelece o quê? O objetivo é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir de um Plano Nacional de Enfrentamento de Riscos Climáticos. Cooperação internacional. Amazônia, como sempre, combater o crime organizado, queimadas, aí a gente institui, como se a Polícia Federal não tivesse coisa mais importante para fazer, mas vamos colocar eles para cuidar de clima também, Polícia Federal. E aí eu vou nas perguntinhas e respostas. Estatuto jurídico. Vai estabelecer uma medida provisória, criando o estatuto, autoridade climática. É porque queremos pensar diferente essa questão. Queremos que a sociedade, da universidade a uma favela, de um escritório com ar-condicionado a uma fábrica, todos estejam comprometidos em cuidar do planeta Terra, em cuidar do chão que mora, porque nós dependemos da manutenção do planeta. Ou seja, o mundo inteiro na Europa está dando um passo para trás e nós estamos enfiando o pé na jaca. Mas o pessoal lá está discutindo transição energética, combustível do futuro e mercado de carbono como oportunidade, como eu publiquei no Instagram esses dias. Vamos lá. O Brasil vai levar para a COP a credibilidade que conquistou no mundo ao longo desses anos. Claro, nós sempre estamos na vanguarda de implementar as coisas que não funcionam em nenhum lugar. Isso aí.
Desde a COP15, o Brasil tem sido destaque, assumiu o compromisso de levar o desmatamento zero. Vocês lembram lá do que eu estava falando de pastagem degradada? Vai soltando o negocinho, o grãozinho, até você cair na ratoeira. Tá aqui, vocês vão comprar a pauta da pastagem degradada. A pastagem degradada e o desmatamento zero sem ver, né? E o desmatamento zero é o quê? Aquele cara que tem área hoje na Amazônia não vai abrir mais. Beleza. Tá aqui, mesmo que a lei permita, porque não faz sentido. Já não faz sentido com a moratória da soja e o acordo da pecuária, né? Ninguém vai comprar soja sua se você desmatar na Amazônia, tá? Queimadas, combate ao fogo, parará, 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 tá? Esse aqui é a autoridade climática. E o que eu quero trazer de interessante que não está aqui, está nos jornais que saíram, enfim, que a gente vai lendo um monte de coisa no sentido, é que a Marina Silva estava, de certa forma, batendo palmas e falando assim. Eu participei esses dias no podcast da Lígia Pimentel, o Voz Agrifatos, trazendo algumas questões sobre isso, e eu trouxe assim, que existia uma discussão entre os governadores discutindo quem ia receber grana ou não. Né? Porque o foco sempre foi quem vai receber grana ou não. Ninguém está preocupado com o meio ambiente, tá? E aí o que acontece? A Marina Silva trouxe, porque o fundo global de 300 milhões de dólares e tal, e para os estados que não tiverem desmatamento e lutarem contra o desmatamento, nós vamos pagar por floresta em pé. Aí eu parei e falei assim, cara, 300 milhões de dólares. Se você não está acreditando que o valor é esse, deixa eu te mostrar. Eu mostro, calma, gente. Aqui, ó, Fundo Global para o Meio Ambiente. É só você pesquisar, aí você clica bonitinho no Fundo Global do Meio Ambiente, você vai cair nessa página, você clica aqui em projetos, países que vão receber, né? Aí os países que vão receber são quem? Só aquela turma, né, em desenvolvimento, né? Não vou usar a palavra que eu ia usar. Em desenvolvimento, né? Só aqui, Afeganistão, Bangladesh, África Central, Brasil, Montenegro, Moçambique, Haiti, Hungria, né? Honduras, Indonésia, né? Só país, Jamaica, Togo, Sri Lanka, só país de boa, né? E aí esses países, né, que precisam de dinheiro, tá aqui, ó. Activity Project Portfólio, Brasil recebe 300 milhões. 25 projetos do Sistema Regional Global. Tá? 308 milhões de dólares. Ótimo. Então, dito isso, vamos aqui. Então, nós temos lá os 300 milhões de dólares que vão ser repassados para os estados. Tá bom. Então, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. 300 milhões de dólares, o Brasil hoje tem 8.510.000 quilômetros quadrados. Aproximadamente, nós temos 57% do território ainda é mata, né? Do jeito que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? 57%. Nós vamos pegar esse 57%, 59%, enfim, vou usar o 57% porque é já o baixo do baixo, né? Tem algumas discussões. 57%, são 4.850.000 quilômetros quadrados. Então, 300 milhões dividido por 4.850.000, nós estamos falando de 61 dólares? 61 vezes 4.850.000? É isso mesmo. 61 dólares. 61 dólares por quilômetro quadrado de matinho em pé. Você sabe que 1 quilômetro quadrado, quando você transforma 1 quilômetro quadrado por hectare, você multiplica por 100. Então, 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. Então, em 100 hectares de mato, você vai receber 61 dólares. Vezes 6, vamos por $1 bem alto, vamos por R$360 para arredondar. Então, em 100 hectares você vai receber R$360 para o matinho ficar de pé. Veja que esse programa de autoridade climática, de manter desmatamento zero, de receber fundo de não sei aonde, vai pagar R$360 por 100 hectares de mato em pé que os governos estão brigando para receber esse dinheiro. Muito bem. Aí eu vou fazer uma continha simples para você, bem objetiva para você, tá? Imagine num mundo distante, onde você tem um estado, um bioma, onde você só pode desmatar 20%, mais ou menos como acontece no Brasil, mas não é no Brasil que eu estou falando. Imagina que há um país parecido com o Brasil, em que você pode desmatar 20% apenas. Então você tem uma propriedade de 100 hectares, você só pode desmatar 20. Então
Então tá bom. Então você tem 20 hectares de produção. 20 hectares de produção, imagina que você pudesse plantar soja e vender para as tradings internacionais essa área. Porque, né, em países como, por exemplo, no Brasil, você não poderia, né, vender para tradings, elas não comprariam, até porque existe um pacto da União Europeia para não comprar produtos de origem de desmatamento e blá blá blá. Nossa, que interessante. Então vamos lá. Então 20 hectares que você não plante, você arrende para a soja, por exemplo, por 10 sacos. Eu sei que está abaixo do mercado. Tá? São 200 sacos de soja que você vai receber de arrendamento. Arrendamento, você não está produzindo. Tá? Vou multiplicar por 100. O preço da soja dá 20 mil reais. 20 mil reais. Usando 20% da área. Contra 360 do fundinho para manter a área em pé, né? Em 100 hectares. Não, mas esquece, soja não é comida, né? Muitas pessoas acham, não é commodity, né? Tem praticamente todos os produtos disponíveis na gôndola do supermercado contém algum produto de soja, mas realmente ela não é comida. Bom, mas vamos seguir aqui, vamos seguir na linha do raciocínio, né? Vamos mudar para boi. 1 UA por hectare. Uma unidade animal de 450 quilos por hectare. São 20 cabeças de gado. Na mesma Amazônia. Ou não é uma Amazônia, porque finge que é no Brasil. Não é no Brasil, mas enfim, vocês entenderam. 20 cabeças de gado, que demoram pelo menos 3 anos para serem abatidos. Com 18 arrobas. Né? Vamos lá, vamos 3 vezes 6, 18, né? 666, né? Você vai, trabalha com o boizinho, faz um creep, papapá, e tenta chegar lá. Então vamos lá. Então vamos colocar 20 cabeças de gado vezes 18 arrobas, tá? É igual a 360 arrobas, vezes, vou pôr arroba 210, baixo lá, ruim de mercado, disponibilização de mercado, arroba baixa, vai. Vamos pôr 200, vezes 200, tá? São 72 mil reais, mas lembrando que você tem um custo de produção, né? Então um custo de produção de 50% alto, né? Vezes 50%. 36 mil, dividido por 3. Dá 12 mil por ano. Contra os 360 reais lá, manter a mata em pé, que é a solução que vai trazer renda, emprego e segurança alimentar. Eu espero que vocês já tenham começado a entender o engodo que é a discussão sobre transição energética. Um engodo que é combustíveis do futuro, que criam obrigações, metas, para que você supostamente modernize, se endivide, que esse é o foco, endividar. Você precisa de recursos junto aos bancos e instituições financeiras. O engodo que é mudança climática, porque aqui não existe técnico, científico. Existem ações governamentais que vêm de cima para baixo, desde a ONU até aqui no Brasil. O engodo que é as promessas de que o agro não estará dentro dessas obrigações. O agro é uma oportunidade. E o engodo que é projetos, por exemplo, como carne zero, soja zero, entre outras, porque nada mais são do que pequenas guloseimas que te levarão a uma armadilha, que no final das contas vai se tornar um selo, como já é em alguns lugares, e este selo passará a ser obrigatório a partir do momento que as pessoas estiverem anestesiadas, ou seja, acorde. Essa é a mensagem do vídeo, depois de longa data, né? Que eu não apareço por aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e bora trabalhar e ler, galera. E ler. Quero fazer um convite para vocês, se você ainda não viu, tem um podcast do Ricardo Felício na Brasil Paralelo. Se quiser se aprofundar um pouco mais, vai lá no canal do Brasil Paralelo, tem lá aquecimento global, a fraude, aquecimento global, alguma coisa assim. Aí vocês acessam lá e assistam, que é muito bom. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.